Podemos começar, gurias? O que que vocês acham, Gregório? Por mim, manda bala. Então tá. Bom, eu acho que seria interessante eu começar me apresentando, né? E quero também conduzir a minha fala, assim, para situá-los no tempo, como tudo começou. E, e a gente vai explicando. Nós dividimos bem o nosso trabalho aqui. Todo mundo vai falar um pouquinho. Então, eu quero me apresentar. Eu sou a Carolina Veloso, eu sou musicoterapeuta, eu já atuo há 20 anos e eu sou sócia do André, né, aqui no Instituto, no ICD, no Instituto de Criatividade e Desenvolvimento. E é um instituto, né, é um centro voltado somente para musicoterapia músico-centrada. E quando o André idealizou essas lives e convidou o Gregório, foi sendo muito enriquecedor, né? À medida que as lives iam acontecendo e eu acompanhando todo o estudo, né? E todo o aprofundamento dos dois, na live 4, que foi a live da Audrey, do caso Audrey, da Northrop Robbins, eu fiquei muito impactada, né? Saí super emocionada, nos demos um abraço, eu e o André, foi muito bonito, assim, foi uma live muito tocante para mim. E eu me virei para ele e disse assim: olha, eu acho que essas lives tinham que ganhar uma importância maior, porque, né, todo esse conteúdo ficar só num arquivo visual. Eu acho que a gente tem que começar a escrever sobre. E aí eu disse assim: quem sabe eu transcrevo essas lives e começo a estudar. E o André me disse assim: mas quem sabe tu não convida a Marina para participar contigo? Eu digo: nossa, que ideia genial! Eu vou fazer isso. E aí eu prontamente mandei uma mensagem para a Marina, que também aceitou, super motivada, super entusiasmada. E nós começamos, então isso começou, né? As lives começaram dia 22 de maio de 2020, que foi bem o período inicial ali da Covid, e foram realizadas 15 lives, né, no total. Agora eles já ultrapassaram esse número, mas quando nós iniciamos a pesquisa, a gente sabia mais ou menos que eles iam chegar nesse número, né? E aí eu e a Marina começamos a pensar qual metodologia nós iríamos usar. E primeiro a gente começou a discutir, começamos a conversar sobre músico-centramento, sobre a vivência da Marina também lá na Northrop Robbins, o que, que ela sentia em relação a Northrop Robbins e a teoria e filosofia da Northrop Robbins em oposição ou dialogando com a musicoterapia músico-centrada. E aí, então, a Marina chegou um momento, né? Nós não, a gente tinha já transcrito a live número um, estávamos coletando, já codificando, mas usando outra metodologia de codificação. A gente estava usando a Grounded Theory, mas nós estávamos um pouco embaçadas, talvez, nessa metodologia. Foi aí que a Marina então teve um outro insight, né, muito bom, de inscrever esse projeto, essa pesquisa, na UFMG. E ela então me disse: o que, que tu acha da gente inscrever esse projeto? Porque daí a gente pode ter ajuda de alunas e a gente pode ter mais gente conosco, né? Empreendendo essa pesquisa.
E eu então, fiquei super feliz com isso. E aí então a Marina inscreveu, o projeto foi aprovado e nós ganhamos uma bolsista que foi a Isabela, que é a Isabela, continua sendo. A Isabela então também se uniu a nós assim com muito entusiasmo, né? Uma guria super motivada. Depois, posteriormente, a Ana Clara se uniu a nós e a Janaína também. A Janaína mais recente, né? Como ela está se pós-graduando, tá na finaleira, né, Jana? Na pós-graduação na Sensupeg. Então esse grupo foi se formando e tá muito enriquecedor esse trabalho, tá muito rico, né? E a gente tem todas as segundas-feiras nós nos reunimos e debatemos, né? Conversamos sobre o Músico Centramento, debatemos as lives. A gente já transcreveu as 8 lives, né? As 8 primeiras lives já foram transcritas, mas recém estamos extraindo temas e codificando a live número 2, tá? Já extraímos algumas codificações e alguns insights, talvez poderíamos dizer. E não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei um mapa no fundo da nossa apresentação. Porque é um mapeamento, né, de algo que eu acredito que será grandioso assim para a musicoterapia brasileira. E me orgulho e me emociono em falar isso, porque é muito, muito lindo, assim, é muito tocante. A música nos une, né? O amor nos une. E então eu vou falar para vocês sobre esses encontros, né? E essas mentorias, assim. Porque a gente extraiu no início, a Marina vai explicar um pouco mais sobre esse mapa, né? Nós temos um mapa do tesouro aí. E o primeiro caminho são esses encontros e essas mentorias que foram se dando e que eu agora estou lendo sobre transgeracionalidade, porque são essas identificações que vão acontecendo ao longo da trajetória de uma pessoa, né, no seu pensamento, na sua base filosófica, na sua trajetória como profissional. E essas bases elas vão passando de geração para outras gerações. E a gente vai bebendo e vai absorvendo de toda essa riqueza e vai podendo também construir e solidificar ainda muito mais essas estruturas, né, esses pensamentos. E bom, então para ver mentorias e identificações, a gente precisa desses encontros, né? E que são encontros de almas, de pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos, né? Que compartilham algo em comum. Então, nós queremos iniciar esse mapa com uma trajetória cheia de união, de compromisso, de amor e parceria entre duas pessoas que nos fizeram e nos fazem refletir sobre a identidade da musicoterapia, principalmente, e principalmente do papel da música. E o início dessa trajetória, não, o início de uma trajetória, ela se dá sendo iluminada. E durante a primeira live aconteceu isso, da iluminação da sala do Gregório. E eu vi como uma... Primeiro eu pensei, isso é um ato falho do Gregório, né? Não era bem um ato falho, mas era algo assim, a luz do Greg não estava bem direcionada para o rosto dele. E aí ele inicia a live dizendo isso, meu rosto não está muito iluminado, deixa eu resolver e tal.
E eu pensei assim, olha que bacana isso, porque são encontros, são duas pessoas e que o André iluminou, colocou um holofote no rosto do Gregório para essa descoberta desse caminho, né, do músico-centramento e do Paul Nordhoff, desse estudo de Zucker-Kendall. Então, ele foi iluminado pelo André, e esse encontro se deu e começou pelos estudos, já há 20 anos eles, né, estudam e desenvolvem e aprofundam toda essa base. E então foi através do Paul, da paixão, né, da sua paixão pela música, da sua musicalidade representada pelos dedos e pelas mãos, que eles se uniram, né, Gregório e André se uniram para explicar este fenômeno musical e que a gente tenta vivenciar, né, a todo momento, e acho que acredito nós músicos centrados e que acreditamos no poder da música, a gente vivencie este fenômeno muitas vezes na nossa prática, né? E é isso, gostaria de encerrar minha fala aqui e passar o bastão para Isabela, que vai apresentar, então vai falar agora, vai entrar na metodologia, tá? E vai explicar um pouco para vocês como é que se deu e como é que a gente está preparando esse terreno para organizar todas essas falas de vocês, né, do Gregório e do André. E é isso. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu vou pedir licença para vocês, para poder compartilhar minha tela. Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia da nossa pesquisa, né, o nosso passo a passo. Então, o método que a gente está utilizando se chama análise temática, que é um método utilizado para pesquisas qualitativas de banco de dados, proposto por Brown e Clark em 2006. A Carol comentou, né, que estavam pensando em utilizar Grounding Theory, mas a gente resolveu mudar para análise temática porque viu que ela se adequava mais à pesquisa que a gente estava pensando em realizar. Então, a análise temática, ela busca identificar, analisar, interpretar e relatar padrões, né, que esses padrões são padrões de significado, padrões de interesse, que são chamados de temas. Então, a busca da análise temática é justamente essa, né? Buscar aquilo de mais relevante, de mais importante dentro de um banco de dados. Algumas características dessa análise temática é que ela possui ampla aplicabilidade e também essa praticidade. Então, ela flui de uma maneira constante, regular. A gente não se sente pesado realizando a análise temática, né? A gente vai seguindo essa flexibilidade que ela tem dentro das suas etapas, que eu vou explicar também, sem esses padrões rígidos de execução. Possui vários tipos maneiras de se realizar, e o tipo que a gente buscou é a reflexiva, que ela busca uma imersão bem profunda no banco de dados, para poder resgatar dali, de fato, os conceitos, os conteúdos de maior relevância. Então, o vai e vem constante entre o banco de dados, que são as nossas lives, ele é a todo momento, a gente tem que voltar na live para poder olhar o que os autores falaram de forma clara, concisa, para a gente poder buscar isso, né, para as nossas codificações, para as nossas discussões que ocorrem semanalmente com todo o grupo, né. A AT, ela também valoriza esse papel ativo do pesquisador. Então, o pesquisador, nós pesquisadoras, a gente pode colocar nossas opiniões, podemos colocar nossas visões, as correlações que a gente faz dentro dos temas que aparecem dessas codificações, dessas lives. E ela acontece tudo isso, né, por meio de 6 etapas ou fases.
que é a forma que a gente está aplicando a análise temática na nossa pesquisa, por meio dessas fases. Então, a gente vai realizar a transcrição de todas as 15 lives realizadas no ano de 2020. Como a Carol disse também, a gente já transcreveu 8 lives e a gente já codificou as 2 primeiras lives. Então, o primeiro passo da análise temática é a familiarização com os dados, com esse banco de dados, né? Então, a gente vai buscar, vai reler, vai assistir, para poder se familiarizar com tudo aquilo que está sendo escrito ali, está sendo passado, transmitido. Depois dessa familiarização, a gente vai fazer nossa codificação inicial, de cada uma dessas lives. Então, da live 1, fizemos codificação a Carol, a Marina e eu. Nas próximas lives, a Janaína também vai participar desse processo de codificação. Então, cada uma de nós realiza essas codificações de forma separada. Aí a gente vai buscar juntar o que cada uma codificou. Aí entra a questão das discussões, que é esse terceiro passo, essa busca por esses temas que a gente chama de trilhas. A gente vai realizar esse cruzamento das codificações, a gente realiza a organização dessas informações. Primeiro a gente formulou um esquema de cores, agora a gente está num esquema de tabela, para deixar isso tudo de uma forma mais clara e organizada, a gente poder, de fato, buscar dali esses nossos conteúdos importantes para a pesquisa. Então, na quarta fase, a gente vai fazer essa revisão de temas, e, claro, a gente sempre volta ao banco de dados inicial, as transcrições. Na fase 5, a gente vai definir, de fato, o nome desses temas, dessas trilhas, para esse nome de título final. E no decorrer da pesquisa, esse nome vai se modificando, A gente vai pensando um termo que se encaixa melhor que outro termo, tal conteúdo que pode ficar melhor em outro tema do que no tema que ele estava anteriormente. Então, a gente vai realizando tudo isso no decorrer desse processo da aplicação da análise temática. E, por último, a gente vai buscar produzir os relatórios, sejam artigos, para poder divulgar na comunidade científica. E um pensamento também que a Carol, que a Marina estão tendo, é transformar todo esse material que a gente está realizando, que a gente está aplicando análise temática, em um livro, que vai, um livro teórico-filosófico da musicoterapia musicocentrada. Então, passo agora a palavra para a Marina, que ela vai mostrar os primeiros códigos, as primeiras codificações, os temas, as trilhas que a gente encontrou na live 1 e também parte desses conteúdos na live 2. Obrigada, Isabela. Já abriu as portas aí para eu entrar. Mas antes de apresentar esses nossos primeiros resultados, quero agradecer a esse encontro, Carol falou da importância dos encontros, e agradeço a André e Greg por terem nos convidado a fazer essa live. Agradeço a Carol por ter me convidado a participar dessa pesquisa, e todos os encontros que se deram para a gente chegar até aqui e a partir deles. Vou compartilhar também aqui minha tela. Como a Isabela falou, os temas que nós estamos extraindo da transcrição das lives, das codificações e das discussões, nós estamos organizando eles como trilhas, por isso do mapa que a Carol falou. E até agora... Deixa eu até falar, que eu esqueci na minha fala, mas esse insight de trilhas e mapas se deu com a Marina e a Isabela, Podem falar um pouquinho sobre isso, esse momento assim que vocês tiveram? Sim. Depois da codificação da live 1, a gente estava separando por cores, como a Isabela falou, que é uma das formas da gente continuar processando e separando os temas na análise temática.
E aí, cor vai, cor vem, qual cor que vai ser essa frase ou essa codificação, nós começamos a separar os temas e imaginá-los como se fosse um mapa de um parque, alguma coisa assim. Eu imaginei, é porque eu sou mineira, né? Aqui perto tem muita cachoeira, eu imaginei um parque ecológico, assim, de cachoeiras. Mas pode imaginar um museu, pode imaginar um parque, assim, em que a gente, na entrada, recebe um mapa e percebe que a gente tem vários caminhos para chegar nesse mesmo lugar. Por exemplo, aqui na minha cabeça, nessa cachoeira. Né? Então, esse parque é a musicoterapia musicocentrada e a gente viu que temos trilhas diferentes para chegar. Então, vou compartilhar de novo. Aí, depois que a gente teve esse insight, comentamos com a Carol, para ela também fez bastante sentido, por essas perspectivas por onde a gente caminha. E cada uma das trilhas vai chegar na musicoterapia musicocentrada olhando ela por um ângulo diferente. Por exemplo, uma chega assim do topo da cachoeira, outra chega lá de baixo, outra chega nas pedras do lado, quem sabe uma chega por dentro. Até agora a gente tem essas 3 trilhas, mas como a Carol e a Isabela falaram, a gente já transcreveu 8 lives, já codificou 2 e já discutiu bem a codificação só ainda da primeira. E aí agora, começando a discutir a codificação da segunda live, a gente vê que faz sentido, sim, esse formato dos temas, os grandes temas como trilhas, e que muitas coisas que a gente tem visto da live 2 e do que a gente lembra, que a gente sabe que vai aparecer nas outras lives, podem ser encaixados dentro desses temas, né, dos passos dessas trilhas, e também podem surgir outros passos dentro de uma dessas 3 trilhas, e pode também surgir uma 4ª trilha. Então, essa análise temática, os resultados dela são sempre em movimento, até uma hora que a gente vai ter que parar para realmente falar, bom, acho que aqui está uma visão boa, né? Já atingimos uma boa completude. Então, né, os grandes temas foram separados como 3 trilhas. A trilha 1, chamada Origens, ela vai nos falar, vai chegar na musicoterapia musicocentrada através dos aspectos históricos. Depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um. A segunda trilha chama Pedras Preciosas e vai chegar nos pilares e nos princípios da musicoterapia musicocentrada, a partir dos pilares e princípios do Victor Zuckerkender, do Paul Nordorf, né, que são os grandes pensadores aí que influenciam, que são essas pedras preciosas que constroem os pilares e os princípios da musicoterapia musicocentrada. E a terceira trilha, a gente chama de novas conexões, que são conexões que nós pesquisadoras estamos fazendo, trazendo, enquanto codificamos e discutimos as codificações, contribuindo com novas referências e com as nossas inquietações, perguntas que levantamos e que vão nos ajudar a chegar na musicoterapia musicocentrada por um ângulo diferente. Então, vou começar mostrando um pouco para vocês do que a gente já tem na trilha 1, as origens. O primeiro foco é a origem histórica da Nordorf-Robbins, porque a gente sabe que a abordagem Nordorf-Robbins influencia muito o modelo de musicoterapia musicocentrada, e existem vários aspectos históricos da Nordorf-Robbins que a gente já sabe através da própria abordagem. Tem alguns que o André e o Gregório destacam nas lives e a gente entende como significativos na visão do modelo musicocentrado. Um deles é na primeira live que o André nos conta, na década de 30, a professora Olga Samaroff, que é professora de música do Paul,
ela muda o sobrenome do Paul de Norman Buchmeyer para Nordhoff. E um outro fato também aqui para exemplificar essa parte da trilha é o encontro de Paul e de Clive em 1958 no Sunfield Children's Home, que é a instituição antroposófica onde eles se conhecem e começam o trabalho da Nordhoff Robbins. O ponto, acho que o ponto central dessa trilha, né, que é que nos leva à origem da musicoterapia musicocentrada, é a trajetória do musicoterapeuta André Brandalize. Essa trajetória começa lá na década de 90, com a sua especialização em musicoterapia, e ele nos conta que ele não vivenciava exatamente o que ele tinha aprendido na especialização, que era principalmente a teoria de Benenson, e nos exemplifica com o caso GM, que foi seu paciente, e ele conta que se havia uma ferramenta nesse trio, GM, eu e música, a ferramenta era eu. Aqui hoje não vai dar para contextualizar muito o caso GM, mas quem não souber, assista a live 1, ou então aguarde as nossas publicações que nós vamos explicar. E o André fica intrigado com isso, e essas inquietações dele fazem ele buscar o leste americano para se aprofundar nos estudos de musicoterapia, e lá ele conhece o Kenegan, um outro encontro importante, como a Carol falou, e o Kenegan apresenta para ele Talks on Music, que são palestras do Paul, que depois geram um livro Healing Heritage, com as transcrições desse Talks on Music. E um outro marco, então, antes desse outro marco, André conta para a gente que ele volta do leste americano para o Brasil, ele se sente grávido, estava nascendo aí o modelo de musicoterapia musicocentrada, que é apresentado aí ao mundo no livro de 2001, a musicoterapia musicocentrada, linda, 120 sessões, que é a primeira publicação sobre musicoterapia musicocentrada no mundo. E um pouco depois, e paralela à trajetória do André, nós temos a trajetória do musicoterapeuta Gregório Queiroz. São os dois participantes das lives que a gente está analisando. O Greg, vou chamar assim, intimamente, ele também conta que ele não se encontrava no que ele foi buscar em musicoterapia, depois que ele se formou, até que no Simpósio Brasileiro de Musicoterapia do ano 2000, ele conhece o André Brandalize e o caso Edward, que é um caso clínico da Nordhoff Robbins, que o André estava apresentando, e os dois se unem, então, e conseguem se aprofundar nos estudos do Healing Heritage, que é esse Talks on Music do Paul Nordhoff, e nos estudos de Victor Zucker-Kendall, depois a gente vai ver, né, o filósofo da música, trazido por Paul no Healing Heritage. Então, a gente percebe que a origem do musicocentramento, ela passa muito por essas inquietações do André e do Greg, de quem é a ferramenta nessa relação musicoterapêutica, onde está a música na relação terapêutica, como eu posso vivenciar o que eu realmente acredito em musicoterapia. E passa também muito pelas mentorias, que são esses encontros, como a gente acha que pode ter sido do encontro do Paul com a professora dele, a Olga, como foi o encontro do Clive com o Paul, o encontro do André com o Ken, o encontro do Greg com o André. E acho que assim vai passando até chegar em nós, né, no nosso grupo de pesquisa. Então, as inquietações são ilustradas aqui, principalmente pelo caso GM, e as mentorias são ilustradas pelo aprofundamento nos estudos de Victor Zucker-Kendall e de Paul Nordhoff, pelo André e pelo Greg. E aí, temos então uma outra forma de chegar na musicoterapia musicocentrada, que é a trilha 2, a trilha das pedras preciosas,
Não sei se essa trilha vai ser formada só pelo Victor Zucker-Kendall e pelo Paul Nordorf, ou se vão aparecer outras pedras pelo caminho. Isso que é o que a gente tem por enquanto. O Victor Zucker-Kendall é um filósofo da música, austríaco, né? Professor de música que trabalhou nos Estados Unidos por muito tempo, escreveu 3 livros. E para a musicoterapia musicocentrada, pelo que André e Gregório falam nas lives, as principais pedras preciosas que o Victor Zucker-Kendall deixou para nós são o conceito de homo sapiens e homo musicus, que todo homo sapiens também é homo musicus, por essa musicalidade inata e universal. A ideia do campo tonal e das forças e qualidades dinâmicas da música presentes nesse campo tonal, e a vida dos intervalos, a máxima de Victor Zucker-Kendall, de que cada nota é um evento. Aí temos também as pedras preciosas do Paul Nordorf, né, que estão principalmente na sua musicalidade. A sua musicalidade é expressa em suas mãos e dedos, como a Carol comentou no início, e aparecem muito, de forma linda, nas explorações musicais que ele propõe no livro Healing Heritage. No Healing Heritage, ele traz muito dos fundamentos do Victor Zucker-Kendall, e aí eu coloquei aqui um trecho que o André e o Gregório citam na live 1, que é o Paul Nordorf falando sobre o conceito do Victor Zucker-Kendall, da nota ser um evento. Ele diz, isso é um conceito maravilhoso, uma nota é um evento, e uma nota contém possibilidades ilimitadas. É um pensamento bonito a respeito de música para musicoterapeutas. Esse é o modo como nós temos que pensar em música. Aí cada slide desse que eu estou passando daria para a gente fazer uma live sobre, né? Estou passando aqui bem rápido para a gente ter uma ideia de como está a pesquisa como um todo. Aí outras pedras preciosas que a gente tem encontrado, que a gente colocou aqui na categoria Paul Nordorf, são os conceitos da Nordorf-Robbins. E como que o modelo de musicoterapia musicocentrada entende esses conceitos. Até agora nós conseguimos extrair das lives o conceito de Music Child e de Conditioned Child. E assim, nós chegamos às pedras preciosas do próprio musicocentramento, que são seus pilares e seus princípios. O musicocentramento considera a musicalidade como a coluna vertebral do modelo e do livro Healing Heritage, que eu tenho falado tanto desde a trilha 1, considera como marcos importantes da exploração 3, 4 e 14, que nós podemos aprofundar e estudar. E traz também o questionamento do conceito de música para musicoterapeutas, a partir dessas filosofias, dessas pedras preciosas de Victor Zucker-Kendall e Paul Nordorf. E os princípios do musicocentramento, que também são, claro, influenciados por eles, o campo tonal, o papel do musicoterapeuta na musicoterapia, a música vista não como metáfora e a relação triangular entre música, musicoterapeuta e paciente, que já foi descrita pelo André naquele primeiro livro de 2001. E para terminar, a terceira trilha que a gente está trilhando são as novas conexões que nós, pesquisadoras, temos trazido a partir das codificações e discussão. As primeiras delas, né, são as referências que nós conectamos, trazemos como contribuição, por exemplo, a transgeracionalidade, que a Carol comentou quando ela comentou sobre os encontros, como que esse processo todo do modelo musicocentrado de construção, formatação, organização, se deu pelos encontros, e aí ela comentou, ela trouxe esse termo, né, da transgeracionalidade, e Carol também trouxe esse conceito como a transgeracionalidade da música, linkando com
a filosofia de Victor Zucker Kendall da musicalidade ser inata e universal. Um outro conceito que estamos conectando, né, o conceito de musicalidade comunicativa, de Malloch e Trevarthen, que também diz muito dessa musicalidade que é de todo ser humano, que é mais do que a habilidade de fazer música, né? É uma forma de nos relacionarmos no mundo, que é também um princípio biológico de sobrevivência humana. E também o conceito de musicking, do David Elliott, ou musicing, do Elliott, ou musicking, do Christopher Small, que também às vezes é traduzido como musicar, né? Vendo a música não como um objeto, mas como uma ação. E até o André Brandalize não apareceu ainda esse termo na live, mas ele cita no capítulo sobre musicoterapia musicocentrada, que escreveu no livro Perspectivas da Musicoterapia, acho que é esse o nome, que foi lançado no ano passado. E também, dentro aí da mesma trilha das conexões trazidas pelas pesquisadoras, nós trazemos também algumas inquietações. Algumas inquietações são parecidas com as inquietações que o André e o Gregório trazem nas lives, e aí a gente tem pensado sobre elas e discutido mais, como, por exemplo, por que musicoterapeutas fogem da música e buscam fundamentos em outras áreas? E nós que estamos aqui estudando e pensando e atuando na musicoterapia musicocentrada, nós valorizamos a filosofia de Zucker Kendall, assim como o Paul valorizava, como que é esse legado até chegar no modelo de musicoterapia musicocentrada. E um último que a gente tem discutido bastante é como se dá a formação da identidade do musicoterapeuta musicocentrado, porque ainda não há uma formação em musicoterapia musicocentrada, né? Mas eu acredito que as lives ajudaram bastante as pessoas não só a conhecerem, mas a conseguirem estudar mais. E a gente se pergunta como que as pessoas vão se apropriar desses conceitos, dessa forma de atuar na musicoterapia, essa forma de abordar o nosso paciente. E essa, para mim, é uma das grandes contribuições também que a gente quer fazer nessa pesquisa, organizando essas trilhas, esses temas que aparecem aí, que o André e o Greg tão gentilmente nos deram através das lives. E assim a gente chega, de novo, ainda na musicoterapia musicocentrada, que é sempre o nosso foco, mas aí com novas perspectivas que vão aparecendo a partir dessas conexões que nós fomos fazendo. E aí nós, quem sabe, podemos trazer também possíveis novidades para a musicoterapia musicocentrada. A Carol sempre nos traz, assim, nos tirando da zona de conforto, né, de uma maneira positiva. So what? E aí, o que essa pesquisa vai contribuir, né, o que a gente está fazendo aqui? Então, a gente acha, eu sempre falo, né, que acho essa organização muito importante, porque a gente vai trazer muitos conteúdos que o André e o Gregório falaram, que ainda não estão escritos ou que estão escritos em lugares diferentes, e a gente vai conseguir agrupar e ajudar que mais pessoas consigam se aprofundar no estudo do modelo. E a Carol também sempre traz, e aí, será que a gente vai achar algo mais, alguma novidade a mais da musicoterapia musicocentrada? Aí vamos vendo, que ainda temos muito caminho pela frente. De qualquer forma, estamos aí, chegando no nosso tesouro. E aí eu já falei um pouco agora no final dessas contribuições, né, que a gente espera. E agora eu quero passar a palavra para a Janaína e para a Ana Clara, não necessariamente nessa ordem, que elas vão também comentar bem brevemente as contribuições que elas têm visto da participação dessa pesquisa para a formação delas.
Eu só Não? queria Carol, dar uma levanta a mão, Carol. palavrinha antes, Por favor, Carol. falando sobre o tema da transgeracionalidade, e eu tô lendo, eu queria ler um trechinho para vocês que eu acredito que cabe muito nisso que nós estávamos falando, né, sobre esses conteúdos e essas identificações irem sendo transmitidas e passando de geração em geração, né? E como isso é algo que é muito sério, que é muito importante, que é um legado que desde Paul e Clive, né, foram sendo transmitidos, aliás, antes, né, com a Olga Samaroff, esse entendimento sobre música e esse fenômeno vem, acreditamos que desde esse encontro, né, entre eles. E eu vou ler aqui sobre essas identificações e como eu estou fazendo também a formação em psicanálise, eu acredito que nós vamos linkar com muitos conceitos também freudianos, né? Então, Freud amplia o conceito de identificação e nos propõe olharmos para a psicologia dos grupos antes de nos determos na psicologia individual. Refere-se a uma mente grupal, como um fenômeno que é decorrente de algo em comum entre indivíduos, um interesse, uma inclinação emocional semelhante, um certo grau de influência recíproca. O grupo é capaz de induzir emoções até um grau que dificilmente seria possível atingir individualmente. Por isso que a gente não faz nada sozinho, né? A gente não cria uma teoria. Freud precisou de muitas pessoas para criar a psicanálise. O fenômeno do contágio, eu adorei esse termo, antes utilizado para explicar os efeitos da violação do tabu entre os povos primitivos, é agora descrito como um fenômeno em que as emoções vão contagiando os membros, agindo como uma compulsão a fazer o mesmo, que os outros a permanecer em harmonia com o grupo. Esse contágio emocional que conduz à imitação é provocado pela influência sugestiva do grupo. E eu acredito que eu estou trazendo para um aspecto, um ângulo positivo, porque nós estamos falando de música, né? Música também pode ser nociva, claro, mas nós acreditando no poder da música e pensando nessa. Eu quis trazer um pouquinho sobre transgeracionalidade, assim, para nós irmos pensando, né? E no nosso grupo. Então, com a palavra, vocês, meninas, não sei, pode ser, de repente, a Ana Clara e a Jana, né? Que vão falar agora. Jana, eu vou começar então, depois você pode falar. Eu conheci a pesquisa através de uma apresentação que a Isabela fez na 5ª Mostra de Extensão e Pesquisa da UFMG, que eu estava participando e fiquei muito interessada com tudo que ela citou e começou a falar. E aí eu entrei em contato com a Marina, né, que é a professora orientadora, para conversar com ela, saber mais como eu poderia participar, e ela disse que eu poderia ser voluntária também, atuar na pesquisa, e eu aceitei, resolvi entrar. Então eu trabalho lá junto com as meninas, fazendo a transcrição das lives e também revisando as lives que a Isabela ou que a Jana transcrevem. Então esse processo de transcrever e revisar lives é muito interessante porque você consegue prestar muito mais atenção naquilo que está sendo dito do que se você só estivesse assistindo passivamente, né? Você consegue ouvir cada palavra e absorver cada detalhe do que está sendo dito. Revisar também, né? Porque você vai lendo e acompanhando. Então, eu gostei muito desse processo porque eu não pude acompanhar as lives quando elas foram feitas em 2020 e tudo mais. Então, poder rever todas elas agora é muito interessante, acrescenta muito
na minha formação, participar da pesquisa, ouvir as meninas fazendo a codificação das lives e tudo. E ligar tudo isso que eu tô vendo, as teorias, os exemplos da Northrop Robbins, à prática, né, que eu tenho no CMI aqui na UFMG, que eu sou estudante da UFMG, com a Marina, nos estágios futuramente, na supervisão também, quando na supervisão de musicoterapia musicocentrada, lá, que a gente usa no CMI, e aplicar isso tanto agora como estudante e futuramente como profissional. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Janaína, eu sou formada em composição, estou acabando a pós-graduação em musicoterapia pela Sansupeg. Gostaria muito de agradecer a oportunidade que as meninas, pelo professor André, que me permitiram participar do grupo de pesquisa, e com certeza esse assunto contribui muito com a minha formação, tanto de musicoterapeuta, né, futura musicoterapeuta, como compositora formada, né, pela UNB. O que me chama mais atenção nessa abordagem da musicoterapia musicocentrada foi partir da criatividade, que é um assunto que me é muito caro e eu, como curiosa, venho pesquisando sobre o assunto da criatividade como aluna especial do Departamento de Pós-Graduação da Psicologia da UNB, mas realmente me achei na musicoterapia um local onde os conhecimentos de composição, de professora de música, que é a minha experiência profissional, né, de quase 30 anos, então isso fez uma conexão, assim como a música vista por esse alicerce filosófico do Zucker Kendall, né, de ter essa capacidade unificadora. Então, essa abordagem do Paul Nordorf e que o professor André Brandalize trouxe para esse modelo de musicoterapia brasileiro é extremamente interessante, é específico para a cultura, a riqueza do brasileiro, e eu acho que nós devemos conhecer mais, poder divulgar mais, para outros musicoterapeutas terem essa possibilidade de aplicação da musicoterapia, né? É o único modelo de musicoterapia brasileiro. Quando eu comecei a conhecer sobre a musicoterapia musicocentrada pelo Paul Nordorf, né, através do professor André e da Carol, da Marine, do grupo de pesquisa, do Greg, eu pude perceber que o que o Zucker Kendall traz como musicalidade talvez seja, para mim, Janaína, um grande diferencial das outras abordagens de musicoterapia. Ele traz a musicalidade de uma forma que transcende o gosto pela música, a facilidade pela música. Ele trata o homem como o homo musicus, né? Então, essa habilidade inata do ser humano, ela perde essa, porque até então a música era de poucos né, os abrilhantados pelo dom que tocam para muitos. E de repente você percebe então a musicalidade sendo muito mais do que isso, essa percepção cognitiva do dinamismo das coisas. Isso tem feito muito sentido, e principalmente perceber que, como sou professora de música, né, eu já percebi essa capacidade integradora da música, mas perceber isso agora como uma ferramenta terapêutica ainda enriqueceu muito mais essa percepção. Então, eu agradeço muito às meninas, agradeço muito ao professor André, ao Greg, que
ler sobre a filosofia do Zuckerkandl é fantástico, mas também ler esse livro aqui do Greg, e eu fiz essa leitura paralela, ele traz a filosofia do Zucker de uma forma ainda mais palatável para a gente que ainda não está completamente dentro, né, de uma leitura, de uma literatura da filosofia, que não é assim, né, tão fácil, né, de se compreender. Mas o Greg conseguiu essa proeza de você compreender e conseguir ir além, né, do que você está lendo. Então, a definição de musicalidade tem sido a minha pedra preciosa na minha formação musicoterapêutica, tanto enquanto musicoterapeuta, como professora, como compositora, como musicista. E se a gente puder levar a importância de se compreender esse conceito que o Zucker trouxe primeiramente sobre musicalidade, eu tenho certeza que a gente consegue tanto compreender melhor o nosso paciente, as relações, né, do paciente, terapeuta e a música, e principalmente, né, poder dar essa primazia à música, que não é metáfora, né, que não é uma ferramenta, mas que pode se tornar o principal de fazer com que o paciente se expanda enquanto ser. Muito obrigada. Podem fazer suas perguntas agora. Então, só para finalizar, talvez, eu queria agradecer novamente, né, o convite do André. E então é isso que nós temos até agora, né? Nós fomos fiéis assim em relatar, porque como a gente acompanhou todas as lives, a gente sabe muito mais sobre o músico-centramento, mas é o que apareceu até agora, né? Dessas codificações. E tem muito ainda que andar essa pesquisa. Mas é isso, nos faz pensar muito sobre, né, a construção dessa identidade do musicoterapeuta músico-centrado. E essa pesquisa, como a Marina disse, né, visa a criação, né, a escrita, então, de um livro onde a gente possa, então, além de traçar um mapeamento de tudo que já foi desenvolvido teoricamente, filosoficamente até hoje, visa também o desenvolvimento de novas técnicas e teorias para a musicoterapia músico-centrada, né? A gente está tentando fazer, então, essas conexões com as nossas próprias práticas também, e vivências e estudos com outros teóricos, né? Então, é isso que nós estamos buscando, né? E pretendemos chegar. Então, está aberta a perguntas, por favor. Uou! Eu não sei tu, Gregório, eu estou tocado aqui e a Marina me pediu para escrever, para depois comentar, e ao mesmo tempo que me vi no mapa de vocês, gurias, quando comecei a escrever aqui, também fiz um mapa, então, como reflexão, já tem um mapa de reflexão só desse início, né? E vê-las pensando assim, que resultado vai ter? O que nós vamos descobrir? Eu acho que esse nem é o ponto principal agora, né? E sim, está lindo o caminho, a meu ver, está muito bonito o caminho. Quando vocês abrem esse mapa, eu não sei, o Gregório me deu até um frio na barriga, porque eu não fiz esse mapa. Esse mapa já é um caminho feito por colegas.
onde tem a mim e o Gregório como contribuidores, mas de algo que é grande, que é muito maior que eu, que o Gregório, que o Paul, né? Então, listei, depois eu passo a palavra para o Greg, assim, mas listei 4 pontos. Sobre a transgeracionalidade, uma das escritoras desse livro, não sei se a Carol comentou com vocês, é a minha analista. Te importa de eu dar o exemplo do teu dedo, Carol? Não, pode dar, inclusive posso mostrar. A Carol teve um acidente, sofreu um acidente quando pequenininha, perdeu a ponta do dedo indicador. É isso aí. Eu estava no processo de... Olha que coisa bonita isso, meninas. Eu ia falar Marina, porque a Marina que apresentou o mapa é de todas vocês, mas a Marina apresentou o mapa. Olha que coisa bonita, esses encontros qualitativos que para mim são fenomenais, assim, né? A gente tem nós todos aqui já uma conexão muito afetiva, e não é por isso que um está preso ao outro. Isso está muito bonito também, assim. Então, rapidinho a história, eu no processo psicanalítico encontro, então, essa analista, eu já passei por algumas analistas que eu gosto muito, chamada Sinara Kopitsky, que é uma das autoras desse livro Transgeracionalidade, e eu sabia, esse livro, inclusive, é meu, eu pego, e é importante eu comentar isso, porque eu começo a ler esse livro, discuto muito com a Carol sobre isso, alguns pontos e tal, e a gente tem isso, fica, né? Eu fui num churrasco, e a Carol, desde que eu conheço a Carol, tem essa história do dedinho dela, né? E aí eu fui num almoço na casa da mãe da Carol e me mostraram um quarto, que é o estúdio da mãe da Carol, onde eu vi fotos antigas da família. Eu já conheço a Carol há mais de 20 anos. E eu estou olhando as fotos da família, de um lado está a mãe, de um lado está a Carol, e olhem que fascinante isso. Eu olho, eu bato o olho num dos quadros em preto e branco, do avô que não é avô sanguíneo da Carol, a mãe da Carol, a avó da Carol perdeu o marido, ou seja, o vô da Carol sanguíneo faleceu quando a mãe da Carol tinha 2 anos, a avó casou com outro homem. Eu sabia da história desse novo relacionamento da avó da Carol, que eu não conheci, e eu olho, ou seja, nada dessa história da Carol eu conhecia. E eu bato o olho num dos quadros e eu olho, eu não acredito que esse avô, que não é sanguíneo, perdeu a ponta do dedo também. O mesmo dedo, da mesma mão, o formato do dedo ficou igual. E eu olhei, mas eu juro, eu me aproximei, não pode ser. Não pode ser. Pode ser que eu esteja vendo um borrado da foto. Era a mesma coisa. Eu automaticamente, eu não costumo fazer isso, eu escrevi para a minha analista. Eu tirei foto do dedo da Carol, mandei essa foto. Carol sofreu um acidente, Sinara, e o resultado ficou o formato do dedo dela. Queria que tu olhasse isso aqui. O avô não sanguíneo, e mostrei a foto para a Sinara. A Sinara só me respondeu transgeracionalidade. É poderoso e algo que eu quero trazer para a gente aqui. Pula a geração, Gregório. Não necessariamente transmite. Isso é bem importante para o nosso estudo, que vocês estão trazendo. Eu falei para a Carol, falei para a mãe, estou louco para aprender. E eu não tenho dúvida, e já aprendi uma coisa aqui que estou trazendo para a gente refletir. Quando vocês trazem transgeracionalidade como parte já de um achado de vocês, eu fico pensando, Gregório, que eu e tu, não entendemos bem como é que Tom escreve Zuckerkandl com E no final. Como é que os alunos de Healing Heritage não ficaram íntimos de Zuckerkandl? Eu e o Gregório não conhecemos, infelizmente, Paul. Eu vou brincar agora.
Paul seria mais nosso amiguinho do que da turma dos 15 alunos de Healing Heritage. Porque nós somos o dedo, nós somos a Carol com o dedinho sem a ponta, e o Paul é o avô não sanguíneo da Carol. Pulou uma geração. E até eu ler isso de vocês, eu não tinha pensado e formatado isso, Gregório. Pulou uma geração. E quando o Gregório, mais do que eu, fica às vezes chateado, por que não ensinam o Zuckerkandl? Por que a gente não... O Gregório, inclusive, fala, quando a Marina cita ali, acho que não à toa, o pensamento de exploração 4, sobre assim musicoterapeutas têm que pensar, que eu puxei o freio de mão na live, e o Gregório foi muito, para mim, muito bacana, dizendo, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E boa, Gregório. O Gregório me autorizou a... Eu estou falando aqui sobre uma perspectiva musicocentrada. Nem eu, nem o Gregório, nem você estamos trazendo uma verdade absoluta sobre o mundo. A gente está trazendo reflexões e crenças nossas, construídas por nós, a partir de vivências nossas. E aí o Gregório, meu companheiro ali, dizendo, sim, podemos nos autorizar a pensar assim. Fez sentido para mim. E eu gostei muito de ver esse extrato, esse fragmento sendo apresentado pelo grupo de pesquisa, porque o Gregório me estimulou a me autorizar. Então, pulou uma geração. Quando a gente refletir, depois, eu não sei se vai ser com o Gregório, com Marina, porque depois a Marina vai assumir uma parceria de toques, nós vamos ter que voltar para a live do Tom. Nós vamos ter que voltar para a live do Tom para refletir. É muito interessante. Tem um pulo aí. Isso é um ponto. O outro ponto que eu só queria trazer como uma ideia para vocês, porque aqui eu não conheço bem, eu ouço falar da musicalidade da Ana e da Isabela. Conheço, foi minha estagiária Janaína, a música flui, Marina, a música flui, Carol, a música flui. Mas eu ouço muito sobre vocês duas, Isabela e Ana. Então eu estou falando, a princípio, com 5 pessoas extremamente criativas e musicais. Queria trazer uma ideia, que vocês se libertem, assim, se permitam trazer como também parte do processo arts-based, ou seja, daqui a pouquinho a Marina está no banho, ou a Isabela está no banho e sai cantarolando algo a partir de uma ideia músico-centrada. Isso é legal de a gente se filmar, botar em partitura. Ana Clara está passeando no parque, algo que ela vê de uma borboleta, o voo de uma borboleta, faz com que ela pense em músico-centramento, ela pode filmar esse voo da borboleta e trazer para o grupo. Isso é arts-based. A fotografia, não sei se vocês sabem, as fotos são material, são conteúdo válidos para pesquisa qualitativa. E se a gente falar em arts-based, se vocês não ouviram o Mike, a entrevista do Mike está lá na página da UBAM. Até quero pedir permissão para, de repente, trazer para a gente aqui. Porque eu acho que a gente tem que conectar. E nós somos músicos centrados. Criatividade é um dos pilares do nosso trabalho, tenho certeza de vocês, sim. Né? Eu acho que pode sair, quando a Carol faz a pergunta para onde é que nós vamos, eu acho que podem sair partituras. Marina, a todo mundo, volta e meia, a Marina faz uma canção. Então, eu acho que esse estudo pode... Janaína, mesma coisa. Janaína, mesma coisa. Vale para o que a Janaína andou me mandando uns watts com músicas, com Janaína no piano. Eu acho que isso é conteúdo. Isso é conteúdo. Pode ser que o grupo analise, reflita e não considere. Isso é uma questão de vocês. Últimas 2 considerações, que aí eu só queria ou entender, porque pode ser que eu não tenha entendido, né? Ou talvez assim um convite para vocês refletirem. Quando vocês abrem a trilha 2, vou devagarinho aqui, começa a primeira bolinha Zuckerkandl. Queria que o Gregório assim depois contribuísse com essa reflexão. A trilha começa com Zucker, depois chega em Paul, depois chega na musicoterapia músico-centrada. Eu não sei se é fiel, porque eu não sei se Paul chegou na prática músico-centrada, não no modelo, né? Na prática músico-centrada por Zucker.
Agora, se a gente pensar em transgeracionalidade, eu e o Gregório, vocês chegaram por Zucker. Então, pula Paul. Porque os alunos do Paul, que é o que antecedeu o vô da Carol, seria a mãe da Carol perder a ponta do dedo. A mãe da Carol, boa metáfora, a mãe da Carol não perdeu ponta de dedo. Quem perdeu foi a filha dela. Entenderam? Eu diria, com o estudo de vocês, que Zucker pulou a geração do Paul. Onde é que a gente tem um dado qualitativo disso? Quando o Alan Turing me pede para não pensar muito sobre música, assim, não. A Marina ouviu, lá em Buenos Aires, assim, não precisa muito, assim. E o Tom escreve, toda a geração que estudou com Paul escreve Zuckerkandl errado. Paul dizia que o Zuckerkandl era alemão. Então, não tem intimidade com o Zuckerkandl. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente está falando um monte da fertilidade aí, da transgeracionalidade. Está pulando uma geração e talvez isso diminua um pouco a minha ansiedade do Greg, quando às vezes o Greg já me disse isso assim, nós vamos morrer, né? É natural, a gente vai embora. E acho que gerações futuras vão beber muito mais do músico-centramento do que essa geração. Talvez. Mas eu já acho que essa turma que está aqui está super bebendo e vai aprofundar um monte. Então, só pensa nisso. Eu não sei se... Eu não diria que a trilha 2 começa com Zucker. Eu não acho que Paul bebeu de Zucker. Tá? Mas eu posso não estar certo nisso. Outro ponto que só de... Não sei se há uma outra perspectiva, mas quando vocês dizem a música não é uma metáfora, não é exatamente o que eu e o Gregório dizemos. Aí sou mais eu que digo, porque me impactou em Exploração 4, a vida dos intervalos, e para mim, vocês escreveram isso, música ser entendida como uma entidade, com vida, aí entra o Gregório, sem nem necessidade de antropomorfizar, não tenho dúvida, um dos alicerces da musicoterapia músico-centrada. Ou se entende isso, ou não se entende, a meu ver, D.I.M., Northrop Robbins e musicoterapia músico-centrada. Isso é só taxativo. Assim. Então, não é a música, não é uma metáfora. A vida, ou música ter vida, não é uma metáfora. São duas coisas. Essa do Paul, da trilha 2, começar com Zucker, e vocês colocarem música não é uma metáfora, são dois pontos que ou eu não entendi bem, ou eu não sei se está correto de pensar a partir das lives. Tá? Arts-based como uma sugestão, eu acho que sai muito trabalho lindo de vocês daí, das criações de vocês. E transgeracionalidade, para mim, impactante trazerem isso, porque eu já estou aprendendo em pouco tempo aí de trilhas que vocês fizeram no parquinho que eu entrei, fui convidado a entrar, pulou uma geração. E eu gostei do que surgiu agora. Não foi a mãe da Carol que perdeu a ponta do dedo. Foi transmitido do vô não sanguíneo para a neta não sanguínea a perda da ponta do dedo. Estou tocado com vocês, nem vou falar muito porque me emociona assim. Que lindo ver esse fenômeno acontecendo, sabe? Já estou aprendendo, já estou vendo 5 cérebros, 5 sensibilidades, 5 musicalidades tratando desses temas que são muito caros para mim e para o Gregório. A tendência é que vocês durem muito mais tempo que eu e o Gregório e ver essa passagem de bastão, né? Todo mundo aqui com alunos, e isso é muito legal, muito tocante para mim. Isso que está só no comecinho. Adorei o parquinho. Lindo, parabéns. Não, Viva a não é musicoterapia parquinho, músico-centrada. é um mapa de um
um tesouro grandioso, assim. A Marina não falou em parque, que o parque Falou, seria parquinho, um parque O com parque várias... ecológico, não é um parquinho, não, é um Não, parque de hectares, É maior que o Central Park, maior, né? muito maior. eu acho que é muito maior. É Minas Gerais É a Serra inteira. do Curral, professor! Ah! Mas eu gostei, eu adoro essas metáforas. Aparece muito a mineirice da Marina, que eu adoro, e a mineirice da Jana também, que fala o parquinho, mas é um parquinho afetivo, né? Mas ele é imenso e a gente nem sabe o tamanho que ele vai ter. A gente está construindo esse parcão, né? É. E é muito bacana, são muito bacanas os nossos encontros nas segundas-feiras, né? Antes era sexta, daí passou para segunda, mas nós nos encontramos semanalmente, assim. E, e são diversos sotaques, né? Diversas gírias e modos de falar, e é muito rico, assim, cada encontro é muito bom. Ô, André, quero te agradecer por suas ideias, sugestões e questionamentos, que com certeza nós vamos conversar muito sobre elas nas próximas segundas. E te dizer que isso faz parte da análise temática, né? A gente ter essa oportunidade de conversar com você e Gregório sobre essa nossa análise de dados e validar ou não, tipo, isso não música como metáfora, a música com vida, ou a vida da música não como metáfora, né? Acho que ao longo do processo, quando a gente for alimentando mais esse nosso mapa, a gente vai precisar de validar com Exatamente. vocês. Tu está falando de uma forma científica, Marina, né? O peer debriefing, a checagem do que é feito garante a confiabilidade do trabalho, né? Isso. Aliás, depois seria interessante vocês enviarem, vocês sabem, né? A metodologia de peer debriefing, entregar esse trabalho, esses resultados para profissionais que vocês confiem e que nem estejam envolvidos com o músico-centramento. E o Greg? Eu estou impressionado com a seriedade da dedicação de vocês em cima do material que o André começou a produzir meio por, assim, pandemia, vamos fazer uma live? Era uma live, né? Virou tudo isso. Está muito lindo. Essa coisa de Zucker e Paul, eles eram praticamente da mesma geração. Eles conviveram em Nova York. Não sei se conheceram, mas eles viviam ao mesmo tempo em Nova York, ou região próxima. New Boston, Jersey, Zucker em New Jersey. Tá, bom, vizinho, né? Vizinho. Quer dizer, eles não são gerações separadas, mas eles são gerações separadas na atuação deles, né? Quando o Zucker Kandel publica, o Paul não era ainda musicoterapeuta. Ele foi ser 5 anos depois. Quer dizer, praticamente a mesma coisa. Mas, no entanto, o Paul, no meu entender, ele só apontou o dedinho assim para um nome, Zucker Kandel, que ele próprio talvez podia nem ter mencionado e o André nunca termos sabido que existia esse fulano. Mas sorte nossa, André. Mais uma vez, os dedos do Paul, né? Agora apontando para um autor muito interessante no dizer do Paul, mas que ele de verdade usou muito pouco, o Paul, né? Eu acho que quem foi juntar esses dois fomos nós mesmos, André. Ainda mais no meu livro lá que a Jana, né, apontou ali, eu fundi os dois de um jeito que eles não são fusionados, né? Então, pensar nisso, não sei se como uma trilha sequencial,
Ou em duas pessoas que surgem, não juntas, mas próximas, parelhas, né? Numas paralelas que nunca se encontram de verdade. Porque acho que o Paul nunca soube o trabalho, desculpe, o Zucker nunca soube o trabalho do Paul, até onde eu sei, né? E o Paul soube pouco do Zucker, na verdade, né? Mesmo conceito de music child, que é parelho com o conceito de musicalidade, eles não se conversam na obra e nem na obra posterior da Nordhoff, né? Mesmo o Keneiga, ele não, até onde eu sei, lá no livro de musicentramento dele, ele não menciona musicalidade do Zucker. Então, tem uma história aí muito engraçada, que é muito parelha e, ao mesmo tempo, de costas, um para o outro, né? Então, pôr em sequência, realmente, eu acho que não é bem o caso. Eu devia pôr os dois de castigo, um de costas para o outro, que eles deviam ter se conhecido, não se conheceram, né? Agora, sabe Deus por quê? Eu e o André, mas não outras linhas de músico-centramento, mas só eu e o André, resolvemos que essas duas coisas casavam bem. A gente criou um casamento em dois defuntos, um casamento post-mortem, né? Que casa muito bem, eles casam muito bem, né? O que o Paul faz ao piano, o que o Zucker pensa. Então, eu não sei como criar essa trilha, talvez caminhos paralelos que nunca se encontram, mas estão sempre grudados. Uma outra coisa, eu vou falar de Zucker, óbvio, né? Eu vou falar do quê? A gente não coletou da obra dele nem 10% do que me parece fundamental para a musicoterapia e para a música, no nosso caso, para a musicoterapia. A gente raspou a superfície. Tem muita coisa. Agora, precisa ler, reler. Eu releio essa coisa toda há 20 anos. Não parei de ler. E cada vez eu entendo melhor, e às vezes discordo, cada vez eu discordo mais de algumas coisas do Man the Musician, do final. Eu falo, aqui esse cara já estava meio passado do ponto, né? Mas, mesmo assim, então, eu conclamo essa geração seguinte, junto com a passada de bastão, não definitiva, porque a gente continua trabalhando com os nossos bastões, né, André? Mas, assim, essa passada de bastão, olhem mais para tudo que o Zucker escreve. Tenham essa paciência filosófica. Tem mais material para embasar. Aí a minha velha briga é embasar música e musicoterapia. Por que sabe? Por que música e musicoterapia é aquela bobagem? Outro dia eu estava falando com a Ana Maria, né? Eu fui fazer lá pela FMU uma palestra aqui. Quase briguei com ela no ar, assim. Não briguei porque eu sou delicado, eu gosto dela. Mas falar, mulher, como é que vocês acham que vocês ensinam música para musicoterapeuta nesse curso? Ah, não, a gente ensina ritmo, eles têm que aprender música ao longo do curso. Mas não ponto de vista sobre o que é música, é um ponto de vista válido dentro da musicoterapia. Então, vocês estão fazendo, vocês estão levando adiante, que eu sei que contém tudo isso. Tem que só organizar as ideias entre Paul e Zucker. Mas, sabe, tem coisa para mostrar. Vocês, não sei, o André já mostrou um bocado, né? Agora, vocês têm coisa para mostrar, não só a partir do que vocês estão pegando nas lives. Eu me ressenti um pouco dessa metodologia de vocês ficarem, me ressenti assim, frescura minha, ocupadas, mas o método é esse, colhendo o material das lives. E vocês, sabe? Eu espero que, andado um pouco esse processo de organizar os temas das lives, vocês nos contem como é que vocês usam esses temas.
Como é que vocês estão usando? O que vocês fazem com isso? Cadê? Não nas lives, na prática de vocês. Que é o que vai importar para vocês. Como trabalho de recolher, né? Eu e o André viramos fonte agora, né? Ok, você escolhe as coisas na fonte do parquinho, da cachoeira, tal, mas num passo seguinte, não o trabalho que vocês estão fazendo agora, que o método é o que vocês puseram, ok. Mas eu, pensando do ponto de vista de vocês, eu pensaria assim, nossa, e a minha aplicação, e o meu uso, e o meu pensamento a respeito disso? Vocês 5, espero que surja logo tudo isso. Não fiquem esperando terminar tudo. E já vão publicando também as visões de vocês a respeito disso e de outras coisas. Essas junções que vocês já trouxeram aqui. Sim, já é começo disso. Acho que é só. Só tem uma coisa, Gregório, que eu acho que discordo um pouquinho em termos do sentimento que tu teve a partir da apresentação da metodologia. A metodologia, e é muito claro que a metodologia, a live de hoje, um dos objetivos delas era apresentar o motor de popa, o que dá o chão. E um avião não pode decolar sem pegar velocidade num chão. O avião não decola do ar. Então, qualitativamente, para mim faz muito sentido, e eu gosto muito da metáfora das trilhas, porque justamente a Marina e as meninas estão nos contando onde é que elas estão pisando, em que trilhas estão pisando. E a partir desse chão é que elas vão pegar velocidade. Sim. E vão começar a descobrir padrões, categorias e tal, e aí elas vão lançar voo para imagino eu e espero eu como tu, novas descobertas. Mas elas não podem inventar descobertas. Eu já quero lá para frente. É isso. Tanto que eu tenho um pouquinho de dúvida se já podem publicar, e aqui eu acho que a gente tem uma função bem importante que a Marina frisou, que é uma checagem, bate e volta, como os autores tá fazendo sentido. Por exemplo, tem algo que o Gregório está inquieto, que eu não falei, mas eu vou provocá-lo para daí talvez ele trazer para vocês. Um dos pontos que para mim sempre foi importante em ouvir o Gregório falar de Zucker é a questão de um dos parâmetros importantes de Zucker, que é movimento. E isso talvez seja dos pontos mais complexos de Zucker e mais complexos de a gente pensar como percepção. Ou seja, a gente não fala de musicalidade clínica, mas da percepção do musicoterapeuta, porque a gente não escuta a nota. A gente tem que... Um dos voos tem que ser... Tá afinado? A afinação tonal, ela é, de novo, é quase irrisória. Claro que a gente tem que ter os instrumentos afinados, mas o que acontece é o movimento. E é dos pontos que o Gregório mais frisa no Zucker. Então, só um cuidado, claro que é o início, pessoal, mas quando vocês extraem da nossa fala de Zucker, vocês vão chegar na live de Zucker, mas a questão do homo musicus, isso eu diria que é talvez realmente um primeiro passo, é importante, mas a gente não faz nada, e talvez aí seja o que o Gregório diga também, de colocar em ação os termos. O que eu faço com musicalidade? Que era o que me inquietava em princípio disso. Ele existe, é óbvio que existe. A gente não encontra Marina, Carol, Janaína, Gregório, as meninas que nos estágios. A gente não encontra onde o paciente está, não é um dos nossos objetivos naturais. Só que só isso, hoje eu explicava para o meu coterapeuta, só isso não basta. Eu vou usar o entendimento de princípio de ISO. E aí eu vou pensar que o meu paciente tem uma identidade sonora. Ok, né? Houve um primeiro engajamento. Já contactamos com uma parte da musicalidade da Leticinha. Mas o que um pai e uma mãe no sistema esperam é o que vem depois disso.
Então, nossa percepção, musicalidade clínica, princípio de ISO, identidade sonora, tudo isso é básico. Então, aí que vem o Zucker, que o Gregório fala, se a música é movimento, pessoal, que isso, como é que nós vamos poder articular isso em termos de percepção do musicoterapeuta? Sim. Mas é isso que eu ia comentar, assim, o que a gente trouxe é da live 1 e 2, a gente ainda não avançou. E a gente sabe de tudo isso, porque a gente, né, nós participamos das lives de vocês, a gente sabe onde vai chegar, mas a gente não Perfeito. pode trazer nada além disso, porque a gente Perfeito. analisou Tá. a live 1. Eu acho- Tá certo. Ansioso 2. Não era só tu. Acabei de ter um insight. Mas tá certo, Carol, tá certo. Foi sobre, não vamos esquecer, foi sobre reflexões a partir da transcrição de live 1, ponto final, deu? Ponto, isso. E para mim para mim foi muito claro, não, ao meu ver, o piso onde o avião de vocês vai começar a pegar velocidade, ele está sendo desenhado ainda, o piso. Uhum. Que tamanho vai ter essa reta? Para onde vocês querem voar? Quanta velocidade? Qual é o tamanho do avião? Quantas pessoas vão nele? Tudo isso, que malas o avião carrega? Qual é o conteúdo desse avião? Então, que pista vai ser necessária para a decolagem? E, a meu ver, talvez eu diverja do Gregório, é só quando esse avião estiver muito sólido é que vocês, eu acho que vão emergir os conhecimentos novos. Eu acho que não tem que ter ansiedade. Não, eu concordo total, André. É que eu já fico lá, nossa, e quando elas vão? Na verdade, a minha questão é quando é que elas vão fazer as lives delas. Óbvio que não é nesse ponto. Mas vocês já estão muito mais adiante, né? E Vocês estão vendo o potencial de onde que a gente... Exato, não tenho dúvida, Marina. Só um pouquinho. Claro. Uma coisa agora da trilha 2, tá? Que a trilha 2 é chamada Pedras Preciosas. Por quê? Porque vocês intitulam, vocês chamam Zucker e Paul, que são as pedras preciosas que embasam. Então, por isso que ela recebe essa trilha, recebe o nome. Não porque ele vem antes ou depois. Podemos colocar 2 linhas na trilha ali das pedras preciosas, porque foi o nome que vocês trouxeram e nós colocamos uma trilha, né? Talvez ali, claro, esse mapa ele vai se transformando agora, porque ele vai, eu imagino que vai tomar uma dimensão que nem a gente imagina como é que vai se dar. Talvez a gente tenha que chamar um desenhista para fazer essa ilustração e a gente ter como uma capa do nosso livro, né, como uma apresentação assim do que é de todo esse mapeamento, de todo esse estudo. E nessa andança, no meu parque do Gregório, que eu acho que é um parque, a gente não usou parque, a gente usou mergulho, os dois escafandristas indo para o fundo do mar. Tem um momento, se a gente for pegar essa metáfora, essa imagem do fundo do mar, que eu digo, e o Gregório concorda, que a gente achou um portal. E esse portal foi fundamental para a gente poder ter os resultados que a gente também intuía, as nossas inquietações, que é o Zucker. Então, o Paul é um estímulo. A gente queria entender, quer entender, cada vez a gente descobre mais coisas sobre a musicalidade desse cara, e ele aponta, como diz o Gregório, aponta o dedo para o Zucker, a gente entra ali para conhecer, e a gente não conhece um autor, a gente conhece um portal. Para mim, para o Gregório, foi um divisor de águas. Se hoje vai ter uma placa no ICD, aliás, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, o Gregório, inclusive, vem para Porto Alegre, vai ter uma placa na frente do ICD. Isso, para mim, pessoal, assim, é tocante. Diz como é que é a placa? Musicoterapia, músico centrada.
E bonito, obrigado, Janaína. Obrigado pelas tuas palavras. Eu acho que a Jana fala algo que vem agora, né, como uma recente musicoterapeuta, modelo brasileiro. Então, é uma placa que vai ter numa clínica, e é a primeira clínica do mundo, e ela é brasileira, que vai ter essa placa. E eu falava para o Gregório, eu não tenho dúvida que é um dos grandes resultados do nosso trabalho. É um dos grandes resultados. Mesmo que um dia eu e a Carol saiamos dessa casa, a placa vai junto. E mesmo se não for placa, onde a gente estiver, essa placa vai estar. Mas agora que a gente tem possibilidade de botar uma placa, e é interessante que o ICD vai completar 9 anos. Só agora, gurias, tem uma placa. Então, nós somos terapeutas aqui. Nada é uma coincidência. Eu acho que depois da placa tem que vir a formação, né? Marina, meia culpa. A Marina é uma colega que há horas me oferece as estruturas da Federal de Minas Gerais para fazermos a continuidade dos simpósios músicos centrados. Não é do Gregório, a culpa é minha culpa. Tem um atraso, não sei se culpa é o termo certo, mas há um processo aí, parece, né? E que eu acho que está se desenhando. É bonito ouvir a Janaína dizer o único modelo brasileiro criado no Brasil a partir dessa construção toda. Então, Carol, vocês falam em parque, e lindo. Para mim, para o Gregório, nessa viagem para o fundo desse mar, tem esse portal. E então só assim, graficamente não me explicou um caminho, mas de novo, gurias, não quer dizer que tenha que me explicar. Talvez não seja o caminho de vocês e não é o meu, a visão minha e do Gregório sobre o nosso caminho. Isso é liberdade de vocês também, né? Mas é para vocês pensarem. Porque eu concordo com o Gregório, eu acho que o Paul nem diria sobre portal. Eu acho que o Paul nos olharia falar assim, que legal. O Tom me falou isso em Buenos Aires. Legal, interessante, mas não me lembro do Paul falar muito. Primeiro que o Tom estava dormindo na aula, porque o Paul só falou. Tudo que o Paul fez era super Kendall. E falava. Mas, por exemplo, o Gregório tem toda a razão. Gurias, não tem em Healing Heritage uma citação de Man the Musician, só Sound and Symbol. Isso não está certo, inclusive, porque Music Child é Homo Musicus. É Homo Musicus. Music Child começa com característica inata de todo ser humano, isso é Homo Musicus. Agora, eu não sei, Gregório, se o Paul leu Man the Musician, entende? Ele só falou de Sound and Symbol. E agora só numa mesa espírita para saber, né? Então, essa metáfora, não sei se, eu não diria que é o correto, mas eu gostei do que o Gregório falou de um de costas para o outro. Pensem nisso, um de costas para o outro, eu e o Gregório, oi, pós-mortem, né? E o dedo do vô da Carol. É óbvio que é pós-mortem, é óbvio que nem o vô da Carol não falou, põe o dedinho no moedor de carne, minha filha. Não falou isso, entende? Foi no moedor de carne um acidente, coitadinho. Mas cumpriu a missão transgeracional da família de perder a ponta do dedo. É isso, pessoal, é isso. Né? Não tem coincidência assim, não é? Então, de costas, eu e o Gregório tocamos nas costinhas pós-morte. Galera, vocês são vocês têm que se conhecer. E aí, quando a gente põe os dois para se encontrar e conversar, a gente aprende com eles como vocês estão aprendendo com a gente. Aí eu gostei muito de vocês montarem as duplas. Paul Zucker, André Gregório, achei muito legal. Muito legal. Mas é isso. Eu estou muito feliz. E eu acho que essa é a live 21. Vai passar um tempo, vocês vão ser convidadas de novo, né? Para, quando tiverem, sei lá, na transcrição, na codificação da live 3 ou 4, vocês voltam
né, para checar aqui, para bater com a gente. E assim vocês vão, né? E acho que num ponto, não esqueçam, levem todo o material para alguém que não seja músico centrado, que seja músico terapeuta, mas não músico centrado, para ver se faz sentido para você, para essa pessoa. Tem que ser uns dois, três colegas com uma base, né? Assim. Tá. Mas quero agradecer aí vocês todos e principalmente o meu colega, meu parceiro, meu quase tudo, né? O André e o Greg, né? Por essa riqueza toda e que a gente está podendo estudar e beber e aprofundar. Quero Eu ver tô mais. Quero ver mais desse trabalho. Eu estou lisonjeado, estou orgulhoso. Isso tudo não pertence, óbvio, nem a Paul, nem a Zucker, nem a mim, nem ao Greg, nem a vocês. Isso está tomando uma forma muito grandiosa, como, sem dúvida, eu e o Gregório, a gente contribuiu e tinha e tem muita vontade, porque a gente não vai parar. Mas eu acho que agora a gente, sim, vocês têm uma liberdade, um caminho por conta de vocês, nós, o nosso, continuamos. E aí, bonitinho, né? Porque o Gregório tá um pouco sem tempo, vai fazer a live dos arquétipos comigo. Depois eu dou as mãos para a Marininha. Então, um pouco agora vai ter uma intersecção entre eu vou roubar a Marina de vocês e a Marina vai me roubar do Greg. Bonitinho isso também, assim, num caminho dessa construção, né? Uma intersecção entre as duas pesquisas, né? Bacana, porque eu e a Marina, daí a gente vai dar continuidade a todos os toques. Eu acho que é muito legal da gente ter isso aí traduzido, se usar como material não só para pesquisa, mas também estudantil, né, Isabela e Ana, para que de consulta e tal, vai estar tudo traduzido para o português. Então não tem desculpa de não entendo inglês. E a gente permitindo escutar a voz e o piano do próprio Paul. Eu acho que isso é um material singular que a gente tinha que ter. Então, Marina, vou roubar a Marininha de vocês. Esse curso que o Paul deu foi para alunos, não foi um trabalho de pesquisa. É ensino direto para musicoterapeuta. Eu acho que não é só material de pesquisa. É material que deveria estar em toda formação de música, não só músico centrado, não só Nordhoff Robbins. Essa é uma opinião minha. Talvez nas formações de música, né, Gregório? Tu bate nessa tecla? Sim. Música. Eu estudo, Janaína, eu fui treinado a tocar violão, nunca ninguém me falou nem 50 avos do que a gente está trazendo. Né, só me diziam que maneira eu tinha que tocar Vila Lobos, depois que maneira eu tinha que tocar Bach, mas e daí eu fui treinado como robô Entende? Única coisa um pouco mais profunda, pensa no estilo, pensa no barroco, pensa nas cadências, pensa nas intensidades, nos fraseados, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. A Marina ia falar algo. Assim, duas coisas bem rapidinho. Uma, agradecer e dizer do meu lugar aqui, né, na pesquisa, aqui nessa live hoje, nesse convite que você está fazendo agora aberto ao público, você já tinha me falado, né, mas agora aberto sobre as nossas próximas lives. Para mim, foi muito difícil eu me assumir, assim, sou uma musicoterapeuta musicocentrada, sabe? Eu lembro em 2016 eu apresentei um trabalho no Clã em Florianópolis e o André estava assistindo e depois ele falou, nossa, esses trechos que você mostrou das suas sessões são realmente muito concentrados. Eu, nossa, então não tô só estudando, mas estou atuando aqui, sabe? Como é que se dá essa formação de identidade? E eu depois, ainda como professora, como é que eu passo isso para os meus alunos? Acho uma grande responsabilidade. E acho que tanto a pesquisa quanto hoje essa validação e as ideias que vocês estão dando, isso contribui para mim internamente. Só queria agradecer também
essa forma pessoal de me fortalecer, né, como musicoterapeuta musicocentrada. Eu acho que a gente se autofortalece, se interfortalece, eu estou inventando um verbo, eu acho, porque a pesquisa de vocês, serem 5 pessoas que a gente confia, admira, gosta, vocês estão validando o nosso trabalho também, estão validando o trabalho do Zucker, entende? Que ainda não é conhecido. Então, eu acho que são mãos dadas, onde a gente se retroalimenta. Tu também, Marina, Carol, Jana, Isabela, Ana, reforçam o meu músico-centramento. Entendo que é isso. Quando a Isabela faz uma pesquisa, me convida o Greg, convida a Carol para falar de pensarmos musicalidade, que bacana. Para onde, eu não sei o que o Greg falou, não sei o que a Carol falou, mas para onde que a Isabela vai continuar levando isso na vida dela, nos futuros alunos dela, nos colegas com quem ela trabalhar, nas clínicas, ela vai ensinar para diretores de clínica. Então é isso, o trabalho da Isabela nutre o meu músico-centramento, que eu nutro do Gregório, nutrimos da Carol, da Marina, e assim nós vamos. E mais gente vai ter com a gente, não tenho dúvida. Talvez demore mais tempo, talvez, entende? Mas não é uma questão de fundamental, né? A gente conversa muito sobre Freud, eu e a Carol. Quando tu tem uma descoberta, tu tem uma descoberta, né? E aí tu oferece não como uma verdade, mas é a nossa verdade. E aí todos convidados, sempre abertos, mas nem todo mundo vai, como tu disse, Marina, encontrar na sua musicalidade, na sua criatividade, na sua busca por estar aqui na musicoterapia, o que foi importante para mim, para o Gregório, para o Paul, para a Helen Boni. Eu nos associo, a mim e o Greg, muito diretamente com um sentimento de 2 pessoas que eu não conheci, Helen Boni e Paul Nordorf, e o Gregório também. Então, Helen Boni faleceu e o Paul também, sem saber quem seria André Brandalize, Gregório Queiroz. Não importa, não importa. Né? Nós estamos aqui fazendo Paul viver, Helen Boni viver. Isso aí. Bom, vamos fechar? Gurias, querem fechar? Da minha parte, super obrigado. Estou impactado, lisonjeado. Obrigada, pessoal. Prof, responde meus... Tá, calma. Quando puder, tá. A Jana toca muito, a comunicação da Jana vem muito em forma do piano. Hoje eu a elogiei, gostei muito do que eu ouvi. Foi ontem, né? Um piano muito legal. E daí ela me escreve empolgada, daí eu demoro para responder, porque são perguntas complexas, assim, sobre algo. Eu não quero responder qualquer coisa. Mas é bacana isso. A Jana Mantes que me estimulou a dizer para vocês, deixem música vir, poesia. Marina, às vezes não vem música, vem poesia, viu, Ana Clara, Isabela? Pode vir um poema. E esse poema como repercussão já do trabalho do parque, das trilhas, da cachoeira, da borboleta. Tudo isso é músico-centramento. Tudo isso é músico-centramento. Quando eu começo uma aula, Jana sabe, eu começo pela parte externa do ICD. E tudo é musicalidade, tudo é um convite para que essa família, que não queria estar vindo no ICD, porque está vindo porque o filho teve um diagnóstico, já está, quando ela entra, já tem flores na fachada, e já tem um guarda-sol, o sol e almofadas coloridas, e isso tudo é composição, tudo isso é orquestração de uma percepção sobre quem é a possível família ou as possíveis famílias que estão nos procurando. E elas têm que ser acolhidas antes do violão. Já antes do violão, já antes do canto. Para mim, tudo isso é Helen Boni, Paul Nordorf, Zucker Kendall, é isso aí tudo. Gregório Queiroz, isso aí. Porque é movimento, é cores, isso aí. Live 21.
Obrigado. Valeu, gurias, valeu. Valeu, beijo.